Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e dispostos a enfrentar esses desafios que a gente está disposto a vencer para dar continuidade ao desenvolvimento educacional de vocês, certo? Então, vamos pegar o nosso celular que a gente usa diariamente e vamos começar ele em prol também da educação, certo? Então, vamos lá. A gente passou várias atividades, né? Foram feitas várias atividades. Essas atividades foram no intuito de revisões, né? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a avançar no conteúdo, né? Vamos começar em assuntos novos. E aí, qualquer dúvida que vocês forem aparecendo, vão anotando e vão mandando no privado mesmo do WhatsApp, que a gente vai articulando e esclarecendo qualquer dúvida que for surgindo, tá certo? O conteúdo que a gente vai iniciar é o da unidade 2, certo? Que temos aspectos naturais do território brasileiro. E aí a gente vai fazer uma mesclagem entre conteúdo e imagens, e análise de imagens, certo? Então, ora vocês vão estar me vendo e outras não, certo? Mas, já adianto também, vocês podem acompanhar o conteúdo a partir da página 48. Todas as aulas são montadas baseadas nos livros de vocês. Então, dá para vocês acompanharem, acrescentando na leitura, né? E enriquecendo cada vez mais o conhecimento de vocês. Então, a gente vai iniciar o nosso conteúdo fazendo análise de duas imagens, certo? Pronto. Aqui a gente tem a primeira imagem. E aí, qual a intenção de eu mostrar uma imagem de uma paisagem para vocês? Vejam só. Quando a gente analisa essa imagem, a gente pode ver que nela tem contido vários elementos da natureza, né? Elementos naturais e que foram formados pelos anos, né? Milhões e milhões de anos, e que está presente na nossa fauna e flora, está presente no nosso território brasileiro, né? E através dessa foto, a gente pode ver o quê? A variação do relevo que ele apresenta, assim como também a variação na vegetação do nosso território, onde a gente tem desde árvores de grande porte até árvores de médio e pequeno, e que são adaptados, né, tem sua adaptação natural para viverem debaixo ou com suas raízes abaixo da água, certo? A segunda imagem, ela também tem essa preocupação de trazer para vocês a variação de relevo, a presença da variação da vegetação, mas também das formas geomorfológicas que o território apresenta, né? A gente tem desde de relevos completamente cobertos pela vegetação, como também a presença das rochas, como aqui nesse paredão, né? E toda essa estrutura terrestre, ela foi formada há milhões de anos, né? Passando desde a separação dos continentes, onde vieram várias teorias, até os dias atuais, onde a gente também já viu em outros conteúdos que essa transformação ela acontece continuamente, ela não para, né? Seja por interferência natural da própria natureza ou até mesmo pela interferência humana. Então, voltando ao conteúdo, na página 50 a gente vai ver um pouco sobre a questão do relevo, a partir da página 50, para ser mais exato. Então, veja só o que acontece. O relevo é toda essa camada que a gente fica, né, quando a gente pisa, né? E existem várias formas de relevo e que essas formas, elas foram construídas no passar dos anos, né? Então, temos estruturas da era cenozoica, mesozoica, paleozoica, né? E para vocês entenderem melhor isso, na página 51 a gente tem uma tabela, né? Onde tem o seguinte título: Eras geológicas e principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Né? É importante que vocês façam uma leitura dessa tabela para que vocês consigam entender o que aconteceu em cada era com o nosso planeta, até que chegasse no dia de hoje e a gente entender todas essas transformações que a natureza passou, tá certo? Outra questão que a gente vai ver logo na sequência do conteúdo é a questão da estrutura geológica. Vamos de estrutura geológica, né? A estrutura geológica, minha gente, ela está presente na nossa vida através das rochas.
As rochas fazem parte da transformação do planeta Terra, né? E existe uma grande quantidade aqui no nosso território e que ela varia a sua especificidade de acordo também com os tipos de relevo que estão presentes, né? Então, a gente vai ver 3 exemplos que vêm sendo trazidos aí no livro de vocês e que aí eu vou exibir a imagem e a gente vou falando um pouco sobre cada, certo? A primeira imagem é dos maciços antigos. O que são esses maciços antigos? São elevações do relevo, né? Que podem ser comparadas com montanhas, só que no topo dessas montanhas existe a presença das rochas, né? E essas rochas elas podem ser cristalinas magmáticas ou metamórficas, que são a qualidade de rochas que elas são mais resistentes a impactos, né? Seja impactos desses naturais ou através de intervenções humanas, né? Então, a característica dos maciços antigos são justamente isso, fazer parte de um relevo alto e que ao topo dessas elevações encontra-se a presença dessas rochas, tanto a cristalina magmática como também as metamórficas. Outro exemplo que a gente tem aqui são de planaltos, né? A gente sabe que o nosso território ele tem a presença de planaltos. E esses planaltos são o quê? Elevações de solos, de terreno, né? Do relevo, e que no seu topo tem a presença de algumas planícies, né? E nessas planícies a gente também pode encontrar esses tipos de rochas, né? E também é importante ser dito que a formação desses maciços antigos são as das mais antigas que a gente tem presente, né, no nosso relevo, porque fizeram parte das elevações causadas pelo movimento das placas tectônicas. Essas rochas, né, de maciços antigos, elas são muito importantes, principalmente para a parte de extração mineral, porque é justamente nela onde a gente consegue encontrar, né, onde foram formados recursos minerais metálicos, como ferro, manganês, estanho, alumínio, o ouro, entre outros, né? Então, assim, é de suma importância a gente entender essa presença desse relevo e dos milhares de anos que esse relevo levou para ser transformado, né? A gente está vendo aí, através disso, do nosso conteúdo que a gente tem no livro, que essas elevações, com essa presença de rocha, ajudou a construção dos minerais que a gente tem à nossa disposição nos dias de hoje. Outra formação do nosso relevo, né, que também tem um longo histórico de construção, são as bacias sedimentares. O que são isso? São a presença de alguns planícies, né, e que nessas planícies elas são mais caracterizadas pelo acúmulo de água, né? Boa parte das bacias sedimentares tem essas características. São áreas de altitude mais baixa, né? Que tem o acúmulo de água e as rochas que são presentes nessas bacias sedimentares são justamente rochas sedimentares, que são mais fracas, né? Elas quebram com mais facilidade. Tanto é que se a gente observar bem essa imagem que a gente tá com ela, a gente vai ver que as rochas ela já não é mais uma composição de uma rocha grande, mas sim a estrutura de vários pedaços de rocha. Aqui mais um exemplo, né, que também tem a presença de água e também a das rochas sedimentares. Volto a dizer mais uma vez, não sendo uma única rocha, mas sim várias partes de várias rochas. E o terceiro, que são os drobamentos modernos, né? São o que a gente chama no nosso estudo de relevo como montanhas. Os conjuntos de montanhas que a gente tem na nossa formação do relevo, né? Que também perpassa por muitos e muitos anos o processo de formação delas, né? E aí os drobamentos modernos são estruturas rochosas, também recentes, de aproximadamente 60 milhões de anos, né? Da era cenozoica já, né? E suas formações dos horizontes
melhor, suas formações horizontais são desencadeadas pelo descolamento das placas tectônicas, né? São os movimentos que essas placas tectônicas produzem que criam as montanhas, tanto as montanhas como os maciços antigos. E o que diferencia uma da outra? É justamente, os maciços antigos eles acabam que sendo mais velhos do que os dobramentos modernos. Porém, o processo de formação é semelhante. E o que caracteriza cada um deles? Enquanto os dobramentos modernos são as elevações do relevo, que a gente pode enxergar a presença da vegetação, os maciços antigos eles já têm a presença das rochas, né? As rochas já fazem parte da composição deles e chamam a atenção pela sua resistência, certo? E aí a gente tem mais um aqui, que aí, gente, o que é interessante a gente ser dito é que, tipo, como modelo, né, desses dobramentos modernos, a gente tem a questão da Cordilheira dos Andes, né, que toma uma vasta extensão terrestre aqui do nosso continente americano, na área sul do continente. Bom, e aí, diante dessa explicação, a gente tem a atividade de cartografia em foco na página 53, né? Que aí vai servir como um resumo. Vocês respondem essa atividade e me mandam as fotografias. O mesmo esquema que a gente estava realizando as outras atividades, a gente faz com essa também. Vocês respondem só respostas no caderno. Lembrem-se de colocar calendário, minha gente, por favor. Lembrem de colocar o calendário com a data, página e o nome da atividade do conteúdo, tá certo? Respondam e me mandem. E qualquer dúvida, chame no privado. Tchau, tchau.